Já se sentiu cansado de ser você? Não é só aquele cansaço de um dia longo ou de uma semana pesada. É um cansaço profundo, aquele que parece grudar na sua pele, na sua mente, no seu corpo. Aquele sentimento de olhar no espelho e perceber que você está preso em si mesmo, como se cada dia fosse uma repetição exata do anterior. E sabe o que é mais curioso? Esse cansaço não vem de fora, ele vem de dentro. Vem de expectativas que nem são suas, de padrões que você nem escolheu, de uma cultura que transforma pessoas em máquinas de performance, medindo valor em produtividade, sucesso e aparência. Aos 18 anos, eu sentia isso como se fosse meu destino. Dormia até tarde, evitava olhar o mundo, me escondia atrás de cobertores e pensamentos repetitivos. Não era preguiça, e nem preguiça de viver. Era uma exaustão da própria existência, uma sensação de inadequação que parecia gritar: Você não nasceu para isso! E talvez você já tenha sentido isso também. Não se engane pensando que é só você. Milhares de pessoas passam por isso todos os dias. Mas poucos falam. Porque falar sobre cansaço existencial é falar sobre fracasso humano, e ninguém quer parecer fraco. O que chamamos de fadiga existencial é, em termos simples, o esgotamento da alma e da mente diante da vida como ela é, não como a mídia diz que deveria ser, nem como nossa família, escola ou sociedade impõe. É a sensação de que os papéis que desempenhamos não nos definem, mas ainda assim nos consomem. Jung chamava esses papéis de persona e dizia que eles são necessários para a vida social, mas quando usados em excesso, nos afastam da essência. A máscara funciona bem no palco, mas na vida real, quando esquecemos de quem somos por trás dela, a máscara se torna prisão. E é exatamente aí que começa o sofrimento. Vamos falar de filosofia um pouco. Descartes disse: penso, logo existo. Ele nos lembra que, acima de tudo, existe o eu que pensa, a consciência que observa o mundo. Mas Sartre vai mais longe. Ele pergunta, de forma incisiva: quem é esse eu? E a resposta não é simples, porque o eu não é fixo. Ele é criado constantemente por nossas escolhas, experiências e interpretações. Kafka, em suas obras, nos mostra o resultado mais extremo dessa desconexão. O indivíduo que não se reconhece, que acorda transformado em alguém ou algo que não entende, que está isolado do mundo porque não consegue se encaixar nos papéis que a sociedade exige. É uma metáfora da depressão, do esgotamento mental, da alienação do próprio ser. E a ciência entra para nos dar ainda mais clareza. Estudos como os de Killingsworth e Gilbert, 2010, mostraram que quase metade do tempo nossas mentes não estão no presente. Estamos constantemente refletindo sobre o passado ou antecipando o futuro. E isso consome energia mental e emocional. O cérebro tem uma rede chamada Default Mode Network, que alimenta essa autorreflexão e reforça essa sensação de cansaço e insatisfação constante. Mas há esperança. Técnicas de atenção plena e meditação mostram que podemos reduzir a atividade dessa rede, retornando à experiência do presente, à consciência plena do que somos. Então, vamos trazer isso para algo prático. O que significa reconectar-se com a consciência? Significa criar um espaço de liberdade dentro da sua mente, mesmo que por um minuto. É como se você desse permissão para si mesmo respirar de verdade, observar seus pensamentos sem julgamento, sentir seu corpo sem críticas. E é aqui que entra a técnica de 60 segundos, que quero compartilhar com você agora. Primeiro, pare onde está. Respire fundo, lentamente, contando até 4 pelo nariz. Segure por um segundo. Expire pela boca contando até 6. Faça isso por 3 respirações profundas. Agora, por cerca de 30 segundos, observe seus pensamentos. Não tente mudá-los, apenas rotule-os mentalmente. Planejamento, crítica, memória, preocupação. Cada pensamento que surge, apenas nomeie. Nos últimos 10 segundos, observe seu corpo. Onde há tensão? Onde existe desconforto? Apenas solte.
Sinta a gravidade, o ar em seus pulmões, o pulso nas veias. Esse minuto não vai resolver todos os problemas do mundo, mas vai criar uma janela de liberdade dentro de você, um ponto de referência de consciência. E agora que você experimentou essa técnica, vamos expandir isso para o dia a dia. Você pode aplicar esses 60 segundos em 3 momentos principais. Ritual matinal. Antes do celular ou do café, pratique a técnica 2 vezes. Escreva uma intenção. Hoje eu quero. Micropausas. A cada 90 minutos, faça 30 segundos da técnica, apenas para voltar ao presente. Noite de presença. Antes de dormir, anote 3 momentos em que você esteve plenamente consciente. Reflita sobre o que sentiu, o que percebeu, como se conectou com você mesmo. Esses hábitos curtos, quando consistentes, mudam a forma como você percebe a vida. Pesquisas em neurociência mostram que a prática de atenção plena diária altera a estrutura do cérebro, aumentando a densidade de matéria cinzenta em áreas relacionadas à percepção, emoção e autoconsciência. Husserl et al., 2011. Mas vamos voltar à filosofia, porque sem sentido, tudo isso fica frio. Sartre dizia que somos condenados a ser livres. Isso significa que você não tem uma essência predeterminada, mas também significa que você cria a cada momento quem você é. A consciência não é apenas observar, é escolher, decidir, moldar. Quando você entende isso, o cansaço existencial muda de significado. Deixa de ser uma queixa contra a vida e se torna uma chamada para a ação, para se reconectar com a própria existência. E aqui entra uma lição prática. Amar a si mesmo não é egoísmo. Não é sobre se encher de elogios ou buscar aprovação externa. É sobre aceitar a consciência que existe dentro de você, o fluxo de pensamentos, a presença que observa o mundo. Quando você ama o presente, mesmo que imperfeito, você começa a viver de fato. Vou te contar algo pessoal. Eu costumava me comparar o tempo todo, com colegas, amigos, familiares, pessoas nas redes sociais. Sempre havia alguém mais inteligente, mais bonito, mais produtivo. E a comparação criava um ciclo infinito de frustração e autocrítica. Hoje, depois de anos de prática, meditação, terapia e estudo, entendi que ninguém está fazendo melhor que você no sentido de ser você mesmo. Cada consciência é única, cada experiência é única. E é por isso que a técnica de atenção plena funciona. Ela não muda o mundo externo, mas transforma a relação que você tem com ele. Você percebe que não precisa carregar o peso das expectativas alheias, que não precisa se julgar por ser humano, que não precisa estar sempre otimizado, sempre produtivo, sempre feliz, que o simples ato de estar consciente, presente, é suficiente. Vamos aplicar isso a algo concreto: a ansiedade. Quando sentimos ansiedade, nosso cérebro está preso no futuro, criando cenários que ainda não existem. Aplicando a técnica de 60 segundos, você interrompe esse fluxo e cria uma distância saudável entre você e seus pensamentos. Estudos da Universidade de Massachusetts mostram que práticas curtas de mindfulness podem reduzir sintomas de ansiedade em 30 dias. Goyal et al., 2014. O mesmo vale para frustração e irritação. Cada vez que você se permite observar, nomear e soltar os pensamentos, você treina sua mente para responder e não reagir. E isso muda sua vida de maneiras sutis, mas poderosas. Você dorme melhor, se concentra mais, se relaciona melhor, sente prazer nas pequenas coisas. E aqui vai uma metáfora que gosto. A mente é como um jardim. Se você planta constantemente sementes de julgamento, comparação e crítica, o jardim cresce cheio de ervas daninhas. Mas se você planta atenção, consciência e aceitação, surgem flores, cores e aromas que antes você nem percebia. E não é um processo instantâneo. Leva tempo, prática e paciência. Mas cada minuto que você dedica a cultivar o jardim da sua mente produz frutos duradouros.
Eu poderia continuar dando exemplos de técnicas, estudos e histórias, mas quero que você leve essa ideia central. A consciência é o núcleo de tudo. O eu, como pensamos que existe, é apenas uma representação. A verdadeira liberdade vem quando entendemos que não somos a máscara, nem os papéis, nem os pensamentos. Somos o espaço onde tudo isso surge e passa. Se você aplicar isso todos os dias, mesmo que por apenas 60 segundos, vai começar a perceber mudanças sutis. A ansiedade diminui, porque você aprende a observar os pensamentos sem se fundir com eles. A insatisfação diminui, porque você percebe que não precisa se comparar com ninguém. A clareza aumenta, porque você cria espaço para decisões conscientes, em vez de reações automáticas. E mais importante, você começa a sentir prazer em simplesmente existir, em ser consciente, em estar presente. E o mais fascinante é que isso não depende de riqueza, status ou validação externa. É algo que você pode praticar agora, neste instante, e que transforma a maneira como você vive cada momento. Por fim, lembre-se: ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai entrar na sua mente e cultivar sua consciência. Mas você pode, e quanto antes começar, mais cedo verá os resultados. O cansaço existencial não é um castigo. É um sinal, um lembrete de que você precisa cuidar de você mesmo, de sua mente, de sua presença. Então comece hoje. 60 segundos. Respire, observe, solte. Repita todos os dias. Repare nas mudanças. Experimente liberdade. Experimente ser você, sem máscaras, sem pressão, sem culpa. Experimente simplesmente existir como consciência presente. E se quiser se aprofundar ainda mais, venha para o Mindset Forge. Filosofia, ciência e prática para forjar uma mente mais consciente. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa respirar um minuto hoje.